Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler a primeira carta de João, no capítulo 2, e nós vamos ler verso 12, 13 e 14 da primeira carta de João. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: sinais do crescimento espiritual. Esse é o tema da mensagem de hoje. 1 João, capítulo 2, verso 12, a palavra do Senhor nos diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai mais uma vez. Eu quero convidar você a clamar ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que Ele fale conosco, que Ele abra os céus e que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Pai Santo, clamamos ao Senhor nesse momento. Sem Ti nada podemos fazer. Precisamos do som da Tua voz, precisamos da Tua palavra sendo liberada sobre nós. Senhor, abra os céus e derrama o Teu Espírito. Nesse tempo de crise, de dificuldade, quantos filhos e filhas estão com o coração aflito, estão abatidos, estão passando por problemas e dificuldades, Pai amado, e precisam do desenvolvimento, do crescimento espiritual, do amadurecimento espiritual que a Tua palavra traz. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor nessa noite: libera o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa mensagem. E que não seja o som da minha voz, que não seja a vontade da minha carne, a vontade do meu espírito, mas que seja a vontade do Teu Santo Espírito, que seja o poder do Senhor, que seja o som da Tua voz, Pai, em nome de Jesus. E assim nós experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, eu quero iniciar essa mensagem a título de introdução, fazendo 6 perguntas para você. 6 perguntas, e eu peço a você que preste muita atenção em cada uma delas. A mensagem de hoje é uma mensagem muito instrutiva, é uma mensagem para gerar crescimento, desenvolvimento, para trazer a você a consciência necessária de qual estágio da vida espiritual você está, para que você viva um progresso a partir de hoje de um modo muito maior, de forma exponencial em Deus, em nome de Jesus Cristo. Então eu inicio fazendo 6 perguntas para você. A primeira delas é: você consegue perceber o quanto você se desenvolveu desde que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor? Segunda pergunta: você conseguiu abandonar os pecados que te atrapalhavam? Terceira pergunta: você tem conseguido vencer o desânimo? A quarta pergunta que eu tenho para você é: você consegue estar animado e fortalecido mesmo tudo dando errado? A quinta pergunta: o quanto você conhece a Deus hoje? E a sexta pergunta: em qual estágio da vida cristã você está? É muito importante que você entenda a mensagem de hoje. Para isso você precisa prestar muita atenção. É muito importante, talvez você diga: pastor, mas é necessário mesmo entender sobre essas questões e saber em qual estágio da vida espiritual eu estou? E eu digo para você, é muito importante. É muito importante porque talvez o milagre que você espera não tenha chegado ainda por imaturidade espiritual. Talvez os dons do Espírito que você espera e que você busca em Deus, você ainda não os recebeu por imaturidade espiritual. Talvez a bênção que você busca no Senhor, você ainda não tenha recebido por imaturidade espiritual. Porque nós precisamos compreender que toda bênção pode se transformar em maldição se ela estiver nas mãos daqueles que não têm maturidade espiritual. Então, se você esperar algo, principalmente se você esperar algo grande em Deus, se você busca algo maravilhoso, se é uma cura que só Deus pode realizar, se é, uma bênção que só Deus pode te dar, se é o preenchimento do Espírito Santo, que é óbvio que só vem por meio do Senhor, o nosso Deus,
Então você precisa prestar muita atenção na mensagem de hoje. Deus me deu uma frase que é nossa frase de número 188, que diz assim: o desenvolvimento espiritual determina o preenchimento do Espírito Santo sobre nós. O desenvolvimento espiritual determina o preenchimento do Espírito Santo sobre nós. Então, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me desenvolver espiritualmente. Está vendo como é importante essa mensagem de hoje? Importante para que você viva os milagres de Deus, importante para que você viva as bênçãos de Deus, importante para que você viva o preenchimento do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Então, eu quero perguntar a você nessa noite: você sabe em qual estágio da vida espiritual você está? Em qual estágio você se encontra? E quais são os estágios da vida espiritual que nós lemos aqui no nosso texto de 1 João? O primeiro estágio que nós lemos, eu vou pontuar um a um com você nessa noite. O primeiro estágio foi o estágio da imaturidade. O estágio da imaturidade, o estágio de filhinhos. Quais são as características desse estágio? Nesse estágio o indivíduo é, número 1, nascido de novo. Até porque ninguém se torna filho de Deus se não nascer de novo. Veja o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 3, verso 5. Nós lemos o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que você nasça de novo. João capítulo 1, verso 12, um texto que eu cito muito, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por necessidade natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O texto que nós lemos aqui de João, capítulo 3, verso 5, Jesus diz isso para Nicodemos. Fala: é necessário que você nasça de novo, para se tornar um filho de Deus, para ser herdeiro do reino dos céus. E olha como é importante o novo nascimento. Se não nascermos de novo, não temos parte no reino de Deus. Só recebemos o direito de acesso no reino dos céus, tanto nessa vida quanto depois que entrarmos na vida vindoura, na eternidade. Só temos acesso aos céus, ao reino de Deus, se nascermos de novo. Então, é importante que você tenha essa consciência. Primeiro estágio, o indivíduo é nascido de novo. Então, independente de em qual estágio você está, fato é que se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se um dia você o confessou como seu único Senhor e Salvador, e tem servido a Ele, seguido a Ele, crescido na palavra de Deus. Veja que o texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 12, fala sobre isso. Mas aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então aprendemos, nos tornamos, somos transformados em filhos de Deus por meio da palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Número 2 aqui, uma das características desse estágio da imaturidade é que nesse estágio o indivíduo conhece o Pai. Veja, 1 João capítulo 2, verso 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, nós precisamos compreender que se conhecemos o Pai, conhecemos Ele por meio da palavra de Deus. Não há quem diga, eu conheço a Deus, sem conhecer as Escrituras. E qualquer um que disser, eu conheço a Deus, mas não conhece as Escrituras, não lê a palavra de Deus. E eu não estou dizendo de uma leitura esporádica, uma leitura cada dia um versinho bíblico, só para alimentar a sua vontade. Não estou falando de caixinha de promessa, que você pega ali, só coisa boa, escolhe só o que tem de bom dentro da Bíblia. Eu estou falando da leitura da palavra de Deus, de buscar conhecer Deus através das Escrituras.
Escrituras, de ter uma vida de leitura da palavra, de ser alimentado pela palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra através dessa sagrada Escritura que é a Bíblia, que o Senhor nos deixou, o nosso manual, que nos ensina a ser mais parecidos com Jesus. Então, o que é nascido de novo, aquele que agora é filhinho, ele nasceu de novo, nasceu do Espírito, porque creu no nome do Senhor Jesus, creu na palavra de Deus, recebeu o Evangelho de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então ele nasce de novo, e não nasce apenas da vontade do homem, não, eu quero Deus, não, nasce da graça, da misericórdia, nasce do chamado, do propósito de Deus. A salvação é pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não é pela vontade do homem, pela vontade da carne, não é pela vontade de Deus. Isso é maravilhoso, saber que você e eu fomos escolhidos pelo Senhor para sermos filhinhos dele. Isso é maravilhoso demais. E ele nos chama de filho, ele nos chama de filhos. Isso é maravilhoso demais. Mas o filho conhece o pai, mesmo no estágio primário, mesmo no estágio da imaturidade. Os filhos de verdade conhecem o pai. Eles procuram conhecer Deus, eles leem a Bíblia. Sabe, o filhinho, o estágio da imaturidade não é daquela pessoa que não lê as Escrituras, aquele crente que só vem na igreja, aquele crente que não lê a Bíblia em momento nenhum, aquele crente que não tem nenhuma vida de oração, de leitura da palavra, só ora quando oram junto, só lê a Bíblia quando, no momento de culto, ou quando alguém está lendo a Bíblia junto. Não tem tempo, não tem vida de intimidade com Deus, não tem vida de oração. Não estou falando desse. Esse, na verdade, nem filho de Deus ainda é. Ainda não nasceu de novo. A verdade é essa. Porque os filhos conhecem o Pai. E não há como conhecer ao Pai senão pelas Sagradas Escrituras. E não há quem diga, eu amo a Deus, e não guarda os seus mandamentos. E para guardar os mandamentos você precisa da palavra, você precisa da Bíblia Sagrada. Independente das suas dificuldades, independente do que pode ser um empecilho ou um atraso para a sua vida de leitura das Escrituras, talvez é muito trabalho, seja o que for, os filhos querem mais do Pai. Os filhos conhecem o Pai. Os filhos não conhecem assim de ouvir falar, os filhos têm contato com o Pai. Aqueles que não têm vida nenhuma de oração, leitura bíblica e são crentes, mas ainda não são filhos. Talvez você esteja nesse estágio, um estágio que ainda é anterior ao estágio de filhinho. Talvez você diga, não, eu acho que eu não sou mais filhinho, eu não estou no estágio da imaturidade. Sabe, é necessário que haja humildade e é necessário que haja quebrantamento diante de Deus, não dos homens, não é diante do Saulo, não é diante das pessoas que estão aí junto com você, se você está no meio da sua família aí, recebendo essa palavra, mas é necessário que haja humildade e quebrantamento diante de Deus, para reconhecer em qual estágio você está. Se não há leitura bíblica, não há oração, não há busca, não há consagração, não há nada, você não tem vida nenhuma com Deus, a única vida que você tem é a vida religiosa, promovida pela igreja, então você ainda não é filho de Deus, não é filha de Deus, e você precisa entender, olha como o Pai te ama e como Ele escolheu você, você está diante dessa mensagem, para que você tome a decisão hoje, Senhor, receba-me como seu filho, Senhor, receba-me como sua filha, porque eu não quero ser um servo, uma serva apenas, eu quero ser filho. O próprio Jesus falou que o servo não sabe onde está o seu Senhor, o filho entretanto sabe onde está o seu pai. Em outro momento ele diz, o servo não permanece para sempre na casa do Senhor, mas o filho permanece para sempre na casa do pai. Eu não quero ser servo apenas, eu quero ser filho de Deus. Esse deve ser o desejo do seu coração nessa noite. Eu não quero, só ser membro da igreja, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser filha de Deus, eu quero ser herdeiro do reino. Terceira característica que nós encontramos nesse estágio da imaturidade, nesse estágio de filhinho, é que o filhinho, ele entende o perdão. Olha o nível de como as Escrituras colocam o ser filho de Deus. O filhinho, o imaturo, o recém-nascido, já é nascido de novo, conhece o Pai e entende o perdão. Agora nós vamos ver quais são as dificuldades desse estágio. Primeira dificuldade, número 1,
ainda não vence o maligno. Sabe, os pecados, o desânimo, a fraqueza, as fofocas, o comportamento de terceiros, sabe? Não, eu acho que os irmãos deviam agir desse jeito. A igreja deveria funcionar dessa forma. O pastor, eu acho que o pastor deveria fazer desse jeito. Crianças sempre acham que sabem o que não sabem. É verdade ou não é? Veja, número 2. Quais são as dificuldades do estágio da imaturidade? Número 2, ainda é fraco, sabe, inconstante, precisa de ajuda até para comer, não se alimenta espiritualmente sozinho, fica sem culto, ou melhor, igual como estamos agora numa pandemia global, aí não está tendo culto presencial, não tem vida de leitura bíblica, não se alimenta sozinho. Tem crentes que num período como esse vão, eu tô mal espiritualmente, sabe por quê? Porque só se alimenta quando alguém põe na boca. Os anos passam e você continua, mesma pessoa, entra e sai da igreja, não se desenvolve ministerialmente, não se desenvolve espiritualmente, continua inconstante, desanimado, precisa de ajuda para tudo, desanima fácil. Eu não consigo, como eu preciso da igreja funcionando. Eu não ouvi uma e nem duas pessoas falando isso, gente. Eu ouvi vários membros da nossa igreja falando isso. Pastor, eu precisava da igreja funcionando, porque eu sou aquele tipo de crente que precisa da igreja para poder, sabe, se fortalecer. Eu falei, então você precisa de Cristo, na verdade, não é da igreja. Porque o problema é, o templo não está funcionando, recebendo as pessoas, por causa de uma questão social, de saúde. Mas a igreja continua funcionando. Quantos crentes estão crescendo na graça, no conhecimento, crescendo ministerialmente? Pessoas que não participavam das atividades da igreja, estão participando. Pessoas que não tinham oportunidade para ministrar, agora estão ministrando nesse período, num período crítico, num período difícil, e estão crescendo espiritualmente. Deus está vendo, o pastor está vendo o progresso, o desenvolvimento, o amadurecimento. Sabe, o que difere de meninos e homens são as circunstâncias, as decisões dentro das circunstâncias, melhor dizendo. O que difere meninos de homens são as decisões dentro das circunstâncias. Terceira coisa que nós vemos aqui, que faz parte das dificuldades desse estágio, é a palavra ainda não permanece nessa pessoa que está no estágio de filhinho. A palavra ainda não permanece. E nós vemos assim, o que recebe no culto, dia seguinte já não está valendo de nada. Recebe a palavra hoje, dá glória a Deus, mas é como diz as Escrituras, como o próprio Cristo nos ensinou, é como um terreno pedregoso, não tem terra, não tem, sabe, profundidade ali para poder receber a semente e ela descer e criar raízes. A semente é a palavra de Deus, o terreno somos nós. Alguns são como terreno pedregoso, sabe, superficial, tem terra só por cima, parece crente, mas parece convertido, parece maduro, parece madura, mas sabe, é só na superfície. O que difere os crentes que já passaram para o próximo estágio, dos crentes que ainda estão no estágio de filhinhos, é exatamente isso. O que você faz com a palavra que você recebe? A mensagem que você ouve na quinta e no domingo tem transformado a sua vida? Ou você continua inconstante, desanimado, preciso que alguém ore por mim. Eu precisava que o pastor me desse um pouco mais de atenção. E eu não digo que você não pode ser um filhinho, que você não pode estar no estado da imaturidade. Claro que pode, como eu disse, todos nós passamos ou passaremos por esse estágio. O importante é passar por ele. E alguns sentem, como eu queria, precisava que o pastor me desse um pouco de atenção, eu precisava que o pastor viesse aqui em casa orar por mim, mas quanto tempo tem que você está na presença do Senhor? Se não há progresso, se você ainda não está passando para o próximo estágio, para a próxima fase, se você ainda não passou para o próximo nível, para o próximo estágio, algum problema tem.
Inanição é um problema seríssimo, que pode levar à morte. Então é necessário que você cresça, se desenvolva, amadureça. E nós vamos ver agora que nesse terceiro ponto aqui, ou melhor dizendo, nesse número 3 aqui, das características, né, de dificuldades do filhinho na fase da imaturidade, nós vemos que o que recebe no culto não permanece, a palavra não permanece nele, a leitura bíblica não permanece, sabe, ainda não vive uma vida progressiva no evangelho através da palavra, vive, na verdade, atrás de profecias e de profetas e de profetadas. Se você, escuta o que eu estou falando, seja membro daqui ou de qualquer outra igreja, se você é aquele tipo de crente que fica andando atrás de profeta, sabe, vem um profeta tal na igreja tal, aí você deixa o culto da sua igreja e vai para o culto da outra igreja. Você no máximo é um filhinho imaturo, uma filhinha imatura, no máximo, se é que já é filho, se é que já é filha. Porque se não tem vida de leitura bíblica, de oração, de consagração, se só faz essas atividades que eu acabei de mencionar aqui, na igreja, com a igreja, diante das pessoas, se você sozinho dentro de casa, sozinha dentro de casa, não tem vida com Deus, você ainda não é filho, não é filha. Mas hoje à noite, o Pai está aqui, o nosso Deus está aqui, para receber novos filhos e novas filhas que se renderão a Ele como Senhor e Salvador. O segundo estágio que nós vemos aqui é o estágio do amadurecimento. O estágio do amadurecimento é o estágio do jovem. Sabe, quais são as características desse estágio? O estágio do jovem. Assim como no estágio anterior, no estágio da imaturidade, o estágio do filhinho, nesse estágio, o indivíduo ele é nascido de novo, ele conhece o Pai, ele entende o perdão, mas aí, agora aqui começam as diferenças. Primeira diferença, a palavra permanece. Assim como no estágio da imaturidade, o que está no estágio do amadurecimento, ou seja, já passou para a fase de juventude, ele também é nascido de novo, também conhece o Pai, também entende o perdão, mas a palavra permanece nessa pessoa. Ela não vive fraca, inconstante, desanimando, precisando de alguém para apoiar, para segurar, não. Nesse estágio a pessoa já entende, eu sou apoio, eu sou ajuda, eu sou auxílio. Nesse estágio a pessoa já entende, na igreja tem problemas, mas a igreja é a arca de Deus. A igreja tem problema, a igreja no mundo, não só livres em Cristo, mas a igreja tem problemas. Pensa na arca da aliança, na arca lá que Deus usou para salvar Noé e a família dele. Pensa. Vários animais dentro daquela arca, muitos dias, no mínimo 250 dias dentro daquela arca, mau cheiro, porque os animais defecavam, muito trabalho, porque tinha que alimentar os animais. A arca não era perfeita, o livramento estava acontecendo, mesmo no meio da imperfeição. Do lado de fora, era muito pior, porque do lado de fora havia morte, não havia vida. Do lado de dentro, havia muito trabalho, muitos problemas, talvez até intempéries entre os familiares, mas do lado de dentro havia salvação. Sabe, a igreja pode ter os defeitos que tem, tanto a Livres, se você encontra os defeitos da Livres, e ela tem defeitos, a Livres e qualquer outra igreja, mas a igreja de Cristo, aqui o evangelho do Senhor Jesus é pregado, a palavra do reino é ministrada, Cristo é o centro no louvor, na pregação, Cristo é o centro na conduta da igreja, Cristo é o centro. Então, você sabe que está numa igreja cristã, onde Deus é o Senhor dessa igreja, e Ele já deu várias provas disso. Há salvação dentro da arca, mesmo com os problemas. O filho no estágio do amadurecimento entende, tem problemas, mas tem salvação. Tem problemas, mas aqui tem palavra. Tem problemas, mas o evangelho é o centro, Jesus é o centro, Deus é o Senhor.
tem problemas, mas lá fora tem morte, aqui tem vida. Aleluia. Sabe, nesse estágio a palavra permanece. Veja, o verso 14 diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Nesse estágio a pessoa se aprofunda no conhecimento de Deus. Ela quer mais de Deus, sempre mais de Deus. A leitura bíblica, a oração, o jejum, sabe, estar nos cultos, participar das atividades, interagir com o povo de Deus, testemunhar do evangelho, fazem parte desse estágio. Eu vejo alguns filhinhos da Livres em Cristo se desenvolvendo e passando por esse estágio. Eu olho e eu falo assim: meu Deus, quando chegou aqui nem filho era, quando chegou aqui nem filha era, mas agora é filho, agora é filha. É por causa da Livres? É por causa do Saulo? Não, é por causa do Evangelho. Sabe, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que a palavra de Deus diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Filho é Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o Senhor dessa igreja. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que é pregado, que é ensinado, culto após culto dentro dessa igreja. E não há possibilidade de alguém entrar aqui com o desejo, ou de sentar diante das transmissões dessa igreja com o desejo de realmente conhecer a Deus e sair sem conhecer um pouco mais sobre o Senhor. A cada culto, a cada pregação, a cada louvor, a cada momento, Cristo é o centro. Sabe, outra diferença que nós vemos de característica nesse estágio do amadurecimento, que é o estágio de jovem, para o estágio de filhinho, que é o estágio da imaturidade, é a seguinte: ele vence o maligno. Quem está na fase do amadurecimento vence o maligno. Veja, verso 13, na parte B diz: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Sabe, os pecados que antigamente atrapalhavam, aqueles pecados que te seguravam, que te impediam, aqueles pecados que te amarravam, não permitiam você avançar na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. Você rompeu com eles. Você rompeu porque você entendeu: eu quero Deus, eu quero o Senhor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar na presença dEle, eu quero ser um verdadeiro discípulo, eu quero ser filho, eu quero ser filha do Senhor. Então o pecado é deixado de lado. Aqueles pecados que te atrapalhavam, aqueles pecados amistosos, que você deixava talvez do lado de fora da igreja, e quando voltava para casa, voltava para eles também. O desânimo é abandonado. Não tem mais isso de: eu estou desanimado, eu estou cansado, acho que eu não vou assistir o culto hoje não. Eu estou desanimado, eu estou cansado, acho que eu não vou para a igreja hoje não. Eu não estou bem, poxa, é tanto problema, ninguém me ajuda, ninguém me dá atenção. Poxa, o pastor não liga para a gente, o pastor não... Nesse estágio não, nesse estágio é assim: ei, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou cansado, mas eu vou orar. Eu estou com sono, mas eu vou buscar a Deus. Eu lavo o rosto, eu saio andando, eu oro de pé para não dobrar o joelho, para não dormir de joelho dobrado. Eu oro andando para um lado e para o outro, falando em voz alta. Eu estou cansado, meu Deus do céu. Hoje eu não vou para o culto. Nossa, estou muito cansado, estou acabado. Não. Tem irmãos mais novos que precisam de mim. É assim que alguém no estágio do amadurecimento pensa. No estágio do amadurecimento, geralmente a pessoa está envolvida em alguma atividade na igreja. Não tem nenhum, presta atenção, vou repetir, nenhum filho no estágio do amadurecimento que não participe da obra do Senhor. Existem muitos filhos, filhinhos, que estão em pleno desenvolvimento, que não participam da obra. Alguns por sua própria decisão, e geralmente os que estão afastados por sua própria decisão, é porque ainda não conheceu o Pai, e ainda não entendeu o propósito de Deus. Qual é o nosso propósito aqui na terra? Nascer, crescer, envelhecer, casar, ter filhos, depois morrer
Não, nosso propósito aqui é manifestar a glória de Deus. Deus escolheu você e eu para que sejamos um altar para a glória dele. E sabe como eram os altares na palavra de Deus, no Antigo Testamento? Pedras brutas, não lavradas, elas não podiam ser polidas, nenhuma ferramenta podia passar sobre aquelas pedras. Pedras brutas eram pegadas ali no chão e colocadas, empilhadas para fazer um altar para o Senhor, porque a glória tinha que ser exclusivamente de Deus. Não, pedras polidas não, bonita, pedra polida, não, pedras brutas, Moisés, é isso que eu quero, porque a glória de Deus se manifesta na nossa imperfeição. E aí nós vemos, os filhos nessa fase, eles vencem o maligno. Eles não permitem que o desânimo os pare, não permite que as circunstâncias os atrapalhem, os levantes, as fofocas, sabe, o comportamento de terceiros, eles não estão nem aí, eles querem é Deus, eles estão focados em Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. E sabe, quanto mais envolvido na obra do Senhor você está, menos tempo para pensar em picuinhas e em problemas e fofoquinhas e dificuldades você tem. Pergunta para o Ronaldo, para o Daniel, para o Carlos, para o Jovino, pergunta para os irmãos do louvor, pergunta para aqueles que estão trabalhando na obra, vocês têm tempo para ficar pensando e ficar de picuinhazinha? Não tem, é muito trabalho. E se tem uma coisa que nesse ministério, e todo ministério cristão de verdade, é assim de fato, porque é assim desde Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem uma coisa que nós temos aqui ministério não é ser visto, ministério é serviço. Pessoas que querem, os filhinhos na fase da imaturidade geralmente querem fazer coisas, mas não querem ser. Querem fazer, pastor, poxa, como eu queria estar no momento de oração, como eu queria participar, como eu queria me envolver, mas o pastor não dá oportunidade, o pastor sempre as mesmas pessoas. Eu vejo uma panelinha na igreja, olha o Espírito Santo revelando. Eu vejo uma panelinha, talvez você que está me assistindo falou isso. Eu vejo uma panelinha, o pastor só chama as mesmas pessoas. Não. Pergunta para essas pessoas como elas foram chamadas por Deus. Pergunta para elas quantas provas elas já passaram e passam quase que diariamente. E mesmo quando não sabem que estão sendo provadas, e algumas vezes são aprovadas, glória a Deus por isso na maioria das vezes, e outras vezes reprovadas, infelizmente, e aí ficam para a próxima etapa. Aí você quer pregar, quer ter oportunidade para fazer a obra de Deus, mas é um filho imaturo, porque se fosse maduro, estaria fazendo a obra aí pelas redes sociais, participando das atividades, os devocionais onde você está, onde os filhinhos e os filhos jovens estão se desenvolvendo e ministrando e participando. Onde você está? Você que gostaria de estar, você que encontra os problemas da igreja, você que vê os defeitos do ministério, você que consegue pensar nas soluções, em 1001 soluções para os defeitos e problemas da igreja. Onde você está? Você está no ambiente da imaturidade. Onde você está quando você deveria estar, sabe, participando dessa obra evangelística que é esse trabalho ministerial que temos feito nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas já se renderam a Cristo? Quantas pessoas já viveram milagres do Senhor através dessa obra? Que parte você tem nessa obra? Então, se você quer ser, seja, e o Senhor te fará, segundo a vontade dEle, aquilo que Ele tem preparado para você. Mas seja o que você deseja ser em Deus, antes de qualquer coisa, antes do reconhecimento dos homens. Quais são as dificuldades desse estágio do amadurecimento, estágio de jovem? Nós vimos aqui que as características são: ele é nascido de novo, conhece o Pai, entende o perdão, a palavra permanece nele e ele vence o maligno. Mas quais são as dificuldades nesse estágio? Número 1, tem um bom conhecimento teórico, mas há pouca intimidade com Jesus. Tem um bom conhecimento teórico sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Jesus, mas tem pouca intimidade com Jesus. Sabe, tem pessoas que passam a vida inteira assim. Teoricamente conhece tudo sobre o reino, teoricamente conhece tudo sobre Deus, mas conta milhares de experiências de grandes homens e mulheres de Deus da história. Já leu todas as biografias e autobiografias dos heróis da fé, já leu de ponta a ponta a história dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11,
Já leu sobre Spurgeon, já leu sobre Wesley, já leu sobre Finney, já leu sobre Savonarola, sobre Agostinho, sobre tantos homens de Deus da história. Conta os testemunhos de todos eles, mas não tem experiências com Deus, não tem intimidade com Cristo. Tem muito conhecimento teórico, mas pouco tempo de intimidade, pouca vida de intimidade, pouca dedicação na intimidade. Sabe, nós sempre queremos, eu sempre olhei para esses grandes homens de Deus, e sempre pensei, meu Deus do céu, meu sonho é ser igual a esse cara. Meu sonho é fazer as obras que, meu Deus, imagina, meu sonho é fazer as obras que Jonathan Edwards fez. Deixar o legado que ele deixou na história. Fazer o que Wesley fez, João Wesley. Olha o legado que ele deixou na história da humanidade. Deus, faz de mim um aguilhão para mover essa nação, para mover essa geração. Faz de mim um aguilhão. Eu quero ser como esses homens. O que falta em mim para ser como esses homens? E aí eu ficava me perguntando, o que falta em mim? E aí eu olhava para João Wesley, 8 horas de oração todos os dias. Aí você vira e fala, 8 horas de oração, era muito tempo para orar, né? E eu quero que você se lembre de uma verdade. Nós só temos aquilo que damos para Deus. Se dermos o nosso tempo para Ele, Ele nos dará tempo para que o ofereçamos cada vez mais. O Wesley só tinha tempo para orar 8 horas por dia, porque ele dedicou a vida dele ao Senhor. Porque ele confiou no Senhor todos os sonhos dele, todas as expectativas, todos os esforços, os estudos, tudo ele dedicou em Deus. Então Deus deu tempo para ele poder oferecer cada vez mais para o Senhor e para o reino. Você não tem tempo para orar, mas o pouco que tem, você não é fiel no pouco. A palavra de Deus diz, seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Lembra, o servo que foi infiel no pouco, até o pouco que ele tinha foi tirado e dado para o que foi fiel. Uma das dificuldades desse estágio do amadurecimento tem um bom conhecimento teórico, mas ainda há pouca intimidade com Jesus. Número 2, ainda não gera filhos. Ainda não gera filhos. Sabe, para que nós geremos filhos espirituais, nós precisamos de intimidade com Cristo Jesus. Repara, vamos ver agora o terceiro estágio da vida cristã. O estágio da maturidade, o estágio de pai. Nesse terceiro estágio nós vemos as seguintes características. Verso 13 e verso 14 na parte B do nosso texto de 1 João diz assim: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aí agora observe comigo uma reformulação dessa mesma frase. Verso 14, parte B. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Reparou isso? Você reparou? No mesmo capítulo, num verso depois do outro, foi a mesma fala. Eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Para os filhinhos, houve diferença na fala. No eu vos escrevo e no eu vos escrevi. Para os jovens, houve diferença no eu vos escrevo e no eu vos escrevi. Mas para os pais, a mesma fala. Eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E quem é desde o princípio? João capítulo 1, nós vemos isso. No princípio era o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que João está dizendo que os pais conheceram, aquele que era desde o princípio. Sabe, intimidade com Jesus, vida com Jesus, a próxima fase, o próximo estágio da maturidade cristã, do avanço na vida cristã, é uma vida de intimidade com Jesus, é amor por Jesus, é amor pela palavra dele, é desejo de ter ele por perto, sabe,
Não tem fraqueza que te impeça de querer estar com Ele. Não tem desânimo que te impeça de querer estar com Ele. Não tem cansaço que te impeça de querer estar com Ele. Não tem nada. Não, eu preciso me distrair. Não, não. O prazer daqueles que amam ao Senhor é estar com Ele. Não precisa de força para orar, porque na verdade a oração é que dá força. Não precisa de ânimo para ler a Bíblia, porque na verdade é a Bíblia que dá ânimo. Não precisa de estar alegre para poder manifestar ações de graças, porque na verdade entende que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus deseja amadurecer filhos e filhas. E sabe o que é interessante? Deus usa métodos poderosos para isso. Você já desejou amadurecer um fruto de modo forçado? O que você faz? Você pega, se é uma banana, seja o que for, abacate, eu me lembro disso nas frutas mais humildes, banana e abacate, coisa que nós pobres a gente tem mais acesso. E eu me lembro de tantas vezes, minha mãe enrolando abacate no jornal, colocando na bolsa, colocando dentro do forno, deixando lá no forno, não ligado, forno ligado não, deixando lá, só para poder esquentar, só para poder ficar lá. A Paula, minha esposa, já fez isso, ela gosta muito de abacate, enrolando abacate no jornal, colocando numa bolsa, colocando lá num canto, para poder amadurecer a força. Não pensa na fruta sendo amadurecida a força. Abafado o lugar. Não tem vento passando. Não tem alívio. Não tem uma brisazinha. Não, é embalado, embrulhado. Sabe, Deus às vezes nos embrulha, nos envolve, nos embala em problemas para nos amadurecer. Você precisa compreender, toda aprovação de Deus tem um propósito para o nosso aperfeiçoamento. Aleluia! Deus está amadurecendo o povo dele nesses últimos dias, nesses tempos de pandemia. Deus está amadurecendo o povo dele, para que nós conheçamos aquele que era desde o princípio, de perto, com intimidade. Veja, algumas características desse estágio, que é o estágio da maturidade. Número 1, conhece profundamente sobre Deus e a sua soberania. Número 2, ele se aproxima do Pai Celestial para servir e não apenas para pedir. Número 3, ele trabalha para alimentar os irmãos mais novos. Você é uma serva do Senhor madura, uma filha madura, um filho maduro. E lembra que eu falei no início, não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Tem a ver, sabe, no reino de Deus, a maturidade não é medida pela idade, pelo tempo. No reino de Deus, a maturidade é medida pela aceitação da responsabilidade. É assim que funciona no reino de Deus. Sabe, conhece profundamente sobre Deus e a sua soberania, conhece as doutrinas da graça, lê a palavra de Deus, busca nas Escrituras, estuda o Evangelho, quer entender mais sobre Deus, sobre o reino, sobre a palavra. E sabe, não é com o desejo orgulhoso, vaidoso e soberbo de eu preciso saber para ensinar. Eu já ouvi filhinhas que acham que são maduros e maduras falando isso comigo. Pastor, não, eu entendo que eu tenho que buscar, eu tenho que aprender para ensinar outras pessoas. Eu ouço assim, eu falo, rapaz, mas a pessoa está precisando aprender, está querendo ensinar. Meu Deus. Lembra o que aconteceu com aqueles que se auto-enviaram? Eu já falei sobre isso, já falei muito sobre isso com os obreiros. Lembra daqueles que se auto-enviaram? Os discípulos do sacerdote Cefas. Eles foram diante de eles estavam ouvindo falar e já tinham visto os apóstolos de Cristo expulsando demônios, curando enfermos, realizando prodígios e sinais. Aí eles, não, peraí, nós somos servos de Deus também, mas como é que eles expulsam os demônios? Eu ouvi falar que Paulo expulsa em nome de Cristo, em nome de Jesus, a quem ele serve. Então vamos lá. Talvez até alguém chamou eles. Talvez alguém virou e falou assim, eu preciso que vocês venham expulsar o demônio. Tem um rapaz que está endemoniado lá na rua. E ele está se jogando no fogo, está fazendo um monte de coisa, está batendo em todo mundo. E o demônio está falando que vai acabar com tudo.
Não, nós vamos lá. E aí eles se auto-enviaram. Nem Cefas, que era o sacerdote deles, que era o pai deles, o líder deles, enviou eles. Eles se auto-enviaram. Chegaram lá e falaram: nós vos expulsamos em nome de Paulo e de Cristo a quem ele serve. Ah, meu irmão, os demônios dentro daquele rapaz olharam para eles e disseram: Paulo nós conhecemos, e Cristo também, mas e vocês quem são? E um endemoniado com uma legião de demônios deu uma coça naqueles rapazes, rasgou as roupas deles, humilhou eles na frente de todo mundo. Eles saíram envergonhados. Sabe por quê? Porque ninguém pode se auto-enviar. Jesus disse, assim como até Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, deixou claro que ele tinha sido enviado por uma autoridade superior. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, para que vocês, indo, deem muitos frutos. Ele deixou claro: eu só tenho autoridade porque eu recebi de uma autoridade superior. Ninguém se dá autoridade, ninguém se auto-autoriza. E quem tenta essas coisas vive quebrando a cara, porque é como a criança tentando levantar mais peso do que consegue carregar. É como a criança tentando correr mais do que a perna aguenta. É como a criança tentando fazer mais do que suporta. Número 2 das características do estágio da maturidade: ele se aproxima do Pai Celestial para servir e não apenas para pedir. Vida de oração, mas não é só de petição, é de oração, adoração, louvor a Deus. Número 3, ele trabalha para alimentar outros. Você tem trabalhado para alimentar outros? Você tem se posicionado para alimentar outros? Os irmãos, na fase do amadurecimento, também trabalham para alimentar outros. Você tem uma irmãzinha, um irmãozinho pequenininho. A minha filha Gabriela, 9 anos, ajuda a alimentar a irmã. Às vezes dá comidinha na boca, às vezes vai pegar a comida dela na cozinha. Pega lá a comidinha dela, filha. Tem 9 anos, é madura? Não, é uma criança, mas está no estágio de maturidade maior do que da Mariana. Então ela também alimenta, ela também cuida, ela também pensa. Mas aqui nós vemos uma diferença, e é a diferença do estágio da maturidade para qualquer outro estágio, o do amadurecimento ou o de filhinho. Essa pessoa, esse indivíduo, gera filhos espirituais. E gerar filhos espirituais não é só ganhar pessoas para Jesus, é gerar filhos de verdade. É até que Cristo seja naquela pessoa. Veja, Gálatas capítulo 4, verso 19 diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo não só ganhava pessoas para Jesus, mas ele ganhava e formava Cristo naquelas pessoas. E ele sentia as dores de parto, sabe? Ele sofria com aquelas pessoas, ele orava por elas, ele jejuava, ele buscava, ele acompanhava, ele, sabe, instruía. Ele era duro quando tinha que ser duro, ele era amável quando tinha que ser amável. Porque tem muita gente que infelizmente pensa assim: aí, tá vendo? Pastor precisa ser um pouco mais parecido com Paulo. Não peça isso a Deus. Você não suportaria o pastor Paulo, você que pensa desse jeito. Se você não suporta o pastor Saulo, você não suportaria o pastor Paulo. Porque Paulo, ele era duro quando tinha que ser duro. E muitas vezes nós vemos Paulo sendo duro. Peça para que o Senhor faça do seu pastor, seja você membro da Livres ou de outra igreja, peça assim: Senhor, faça do meu pastor alguém mais parecido com Jesus. Peça isso e se prepare para amadurecer mais depressa do que você tem amadurecido. Porque Jesus não brincava, Jesus não tratava imaturos com mãozinha na cabeça, abracinho. Jesus era firme. Jesus era firme com o que se achava muito maduro. Jesus era firme com o que não tinha maturidade nenhuma. Ele disse para uma mulher: não é lícito dar a comida dos filhos para os cães.
E ele vira para os fariseus que se achavam muito maduros e diz: vocês são filhos do diabo, vocês são escravos do pecado. Ele era duro com o crente e duro com o que tinha pouco conhecimento de Deus. Você quer que seu pastor seja como Jesus? Esse é o desejo do seu pastor. Esse é o meu desejo. E muitas vezes eu tomo decisões tais quais as de Cristo, fundamentadas nos exemplos dele, e alguns de vocês não gostam. E por isso que às vezes eu digo, se Jesus fosse o pastor de alguns membros dessa igreja e até de outras igrejas, certamente muitos o reprovariam como líder, como pastor. Por que ele não veio? Por que ele não está aqui? Lembra? Mestre, meu pai e minha mãe morreram. Deixa eu ir só enterrar eles. Depois eu venho para te seguir. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Meu irmão, você está de brincadeira comigo, né? E aí você fica triste com o pastor Saulo, se ele não vai te visitar no hospital. E você quer ser discípulo de Jesus. Você fica triste com o pastor Saulo se ele não manda um parabéns para você no dia do seu aniversário. Mas você quer ser discípulo de Jesus. Se você está diante dessa transmissão, eu creio que você é filha de Deus. Eu creio que você é filho de Deus. Mas chegou o tempo de amadurecer. Deus me deu uma frase que diz o seguinte: muitas vezes deixamos de viver e desfrutar da nossa herança espiritual por imaturidade. Deus quer dar a você os tesouros do reino, mas você precisa trabalhar para ser um filho, uma filha madura. Pastor, mas como é que eu trabalho para amadurecer? Preciso entender como que eu trabalho para amadurecer. Tudo já está sendo, sabe, a lista, a receita já está sendo dada aqui pelo Espírito Santo de Deus. Veja, como é que eu trabalho para amadurecer? Número 1, pela oração diária. Número 2, nós trabalhamos para o crescimento, para o amadurecimento, pela leitura bíblica diária, mas leitura de qualidade, dando tempo de qualidade para Deus. Número 3, trabalhando para os seus irmãos menores, para o crescimento deles, para que eles possam crescer. Isso é, como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho para o crescimento dos meus irmãos menores? Letra A, trabalhando nas atividades da igreja. Letra B, não se afastar da congregação. Não se afastar da congregação. E isso aqui é muito importante. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Você ouviu isso? Você entendeu isso? Você ouviu? Você entendeu? Pensemos, eu estou lendo na Nova Tradução na linguagem de hoje, para ficar bem claro. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Então você quer crescer? Aí você pensou que a palavra seria o quê? Você vai crescer como a árvore, Deus vai te fazer crescer. Você vai crescer e vai dar muitos frutos. Você vai ser uma bênção, maravilha. Olha, você vai alimentar tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, que não vai ter mais lugar. Não adianta falar isso para você se você não crescer de verdade. Sabe, o evangelho não é carnaval. O evangelho não se monta por fantasias. O evangelho não se faz de alegorias. O evangelho é a verdade do reino de Deus. O evangelho é a palavra firme, dura, inabalável, imutável, intransformável, incorruptível, sagrada, absoluta, perfeita, inerrante. Esse é o evangelho de Deus através da palavra de Cristo Jesus. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer amadurecer filhos e filhas, porque estamos entrando em nós entramos em uma nova fase no mundo depois dessa pandemia, uma nova etapa. E você precisa, você que identifica, não, eu não tenho sido um filho maduro, uma filha madura, você que por mais que esteja desconfortável com essa palavra, por mais que ela não esteja agradando você, e que bom, se ela não está agradando você, é mais fácil de você olhar e ver, por que essa palavra não está me agradando? Por que eu não estou gostando? Por que não está sendo boa? É mais fácil de enxergar o que está, sabe, rejeitando essa palavra. E aí
se aproximar do Senhor nessa noite, através da oração que nós vamos fazer aqui, daqui a pouquinho, e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero ser uma filha mais velha, eu quero ser um filho mais velho, eu quero ajudar os meus irmãos, eu quero me envolver na obra, eu quero participar, eu não vou deixar de ajudar os meus irmãos. Veja, o texto diz, verso 24 de Hebreus capítulo 10, pensem uns nos outros a fim de ajudarmos, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Se você sabe fazer o bem, ajude os seus irmãos, para que eles aprendam a fazer o bem, para que eles façam o bem. Sabe, filhinhos imaturos geralmente veem a falta de amor nas pessoas ao redor, mas não conseguem enxergar que se você vê a falta de amor, você deveria manifestar o amor. E como é que eu manifesto o amor? Ajudando os meus irmãos a terem mais amor e a fazerem o bem. E aí o verso 25 diz: não abandonemos como alguns estão fazendo. Preste atenção, como disse, estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje, para ficar bem claro. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Se somos irmãos mais velhos, temos que ser instrumento de motivação, de ânimo. Talvez você anda dando ouvido para imaturos, infantis, e a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E aí você começa a se desmotivar, começa a olhar para os defeitos, para as falhas, para os erros dos homens, das pessoas, da igreja, do sistema e tudo mais. E daqui a pouco, você já não é mais o que você deveria ser em Deus. Você já não está mais avançando para a direção que você estava avançando. Então, é noite de arrependimento, é noite de conserto, para que você seja um instrumento de Deus. Veja, como é que eu trabalho para poder amadurecer? Letra C: participando de um ministério da igreja, se envolvendo na obra do Senhor. Letra D: não se afastando do Pai e da vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem é o seu Pai? O meu Pai é Deus. Então você não pode se afastar dEle. Oração todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Leitura bíblica todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia. Jejuar no mínimo 3 vezes por semana é a receita básica para uma vida cristã constante, motivada, evolutiva. Uma frase que Deus me deu que diz o seguinte: um cristão maduro entende que não há vida fora de Cristo e que para ele o mundo não é uma opção. Qualquer um que disser, do jeito que está, para mim não dá, eu vou sair da igreja, não é um cristão maduro. Aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, como eu disse, não estou falando exclusivamente da Livres, eu estou falando de toda a igreja de Cristo na face da terra. Aqui dentro da arca existem problemas, mas aqui é o lugar da salvação. Do lado de fora só existe morte, só existe vazio, só existe, inundação, só existe a ira de Deus. Não há vida para nós fora de Cristo. Eu quero ler com você Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39, para nós orarmos nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção nisso e guarde no seu coração. Romanos 8, 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a fala de um irmão mais velho.
Essa é a fala do nosso irmão Paulo, que sofreu por causa do Evangelho, mas não abriu mão de Cristo, que de fato viveu e morreu para alimentar os irmãos mais novos. Deus nessa noite quer gerar em você, quer gerar em nós um amadurecimento poderoso, mas para que isso aconteça é necessário que haja quebrantamento, arrependimento. A transformação se dá por meio do conhecimento da verdade e da transformação do comportamento, e isso só acontece quando há genuíno arrependimento, reconhecendo, eu identifiquei, eu estou nesse estágio. E se você pensar assim, não, eu estou no estágio do amadurecimento, eu já sou um irmão mais jovem, eu já estou mais velho que os meus irmãos, ore e peça ao Espírito Santo, nessa oração que nós vamos fazer, Senhor, me mostra. Não, eu já sou uma irmã mais velha, ore e peça ao Senhor, Senhor, me mostra. E não importa se você é pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, obreiro, não importa o que você é, membro da igreja há 20, 30 anos, não importa. É noite de entrar diante do Senhor, na frente dEle, na presença dEle, todos nós, e pedimos, Senhor, revela ao meu espírito quem eu tenho sido, porque talvez eu tenho acreditado que sou o que eu não sou. E sabe, uma das piores coisas, um dos maiores atrasos no progresso, no avanço da maturidade, do crescimento cristão, um dos piores atrasos é achar que estamos onde não estamos, que somos o que ainda não somos. Por isso precisamos pedir a Deus, Senhor, me faça ter consciência de quem eu sou, do que eu tenho feito, para que eu possa ser aquilo que o Senhor quer. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, nós oramos nesse momento, Senhor, te agradecendo por essa palavra. Pai, um alimento sólido e verdadeiro para transformar meninos em homens, meninas em mulheres, crianças em adultos, um alimento sólido para nos preparar para aquilo que está por vir na humanidade, para nos deixar forjados e prontos para aquilo que está por vir. Nós precisamos de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos, auxilia-nos, que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelas juntas e medulas cresce em si mesmo. Senhor, ajuda-nos, Deus, para que cresçamos em amor. Senhor, ajuda-nos, Pai, que os filhinhos, que os jovens, que os adultos, que todos nós, Senhor, estejamos diante de Ti nesse momento, e quebrantados pedimos, guia-nos, Pai, para que possamos ser instrumentos do Senhor nesses últimos dias. O Rei está voltando, os dias estão sendo abreviados, e Senhor, o seu dia, o dia do Senhor já está chegando. Ajuda-nos para que animemos os nossos irmãos, para que fortaleçamos a eles, para que sejamos instrumentos, Senhor, que sejamos aguilhão para essa geração, que sejamos, Deus amado, o aguilhão do Senhor para essa geração, que sejamos o aguilhão do Senhor para essa geração, que sejamos, Pai amado, mesmo que sendo colocado no fogo, mesmo que, Pai amado, tendo que sair em brasa, que sejamos a marca do Senhor para essa geração, Pai, porque cremos que o Rei está voltando. Não queremos viver uma vida de mimimi, uma vida de tudo está ruim, reclamando de tudo, uma vida, Pai amado, de que nada presta, ninguém presta, nada funciona. Senhor, nós queremos viver uma vida cristã, abundante, evolutiva, progressista, uma vida que avança rumo à imagem e semelhança de Cristo, mesmo sabendo quem nós somos e o quanto falhamos em quem deveríamos ser. Ajuda-nos, Pai, toma-nos pelas Tuas mãos. Pai amado, o Senhor conhece o coração desse Teu filho, dessa Tua filha que está diante dessa transmissão. Senhor amado, encontre corações quebrantados. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a orar nesse momento, a falar com Deus, a não só ouvir a minha oração, mas fale com Deus, se arrependa diante dEle, peça ao Espírito Santo para mostrar a você no que você precisa mudar, em qual estágio você está. Se não há vida de oração constante, se não há vida de leitura bíblica, se não há vida de comunhão com Deus, se não há vida de crescimento espiritual, você precisa do Senhor e Salvador nessa noite. Pai, tem misericórdia dos Seus filhos e filhas. É a oração que nós fazemos, Pai. Revela a nós a verdade do reino, revela a nós quem somos, para que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E aqueles que estão desanimados, parados, caídos, cansados, fracos,
levanta-os, fortalece o Senhor. Pai, sopra fôlego de vida sobre a igreja do Senhor na face da terra, para que se levante um grande exército nesses últimos dias, para que juntos, Pai amado, possamos abalar os portões do inferno, salvar vidas pelo poder do nome do Senhor, e que todos nós sejamos agentes de transformação, filhos e filhas mais velhos, adultos, Pai amado, maduros para cuidar dos irmãos mais novos. Grande será o número da multidão que entrará por essas portas da Livres, Pai. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso te pedimos, Pai, capacita-nos para esse ano da colheita. Capacita-nos, Deus, porque nós cremos que, Pai amado, seja agora ou seja depois, quando as portas se abrirem, Senhor, Pai amado, as multidões afluirão para esse lugar. E nós precisamos, Senhor, eu preciso, como teu ministro, de homens e mulheres, de filhos mais velhos que se posicionem para juntos conduzirmos, Deus amado, esse rebanho até os portões celestiais, para entrarmos juntos nas mansões celestiais. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Queridos, nós estamos encerrando essa mensagem, e eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu peito. Coloque a mão sobre o seu peito. O Carlos vai estar colocando aí na tela o texto de Romanos capítulo 8, verso 35. Eu quero convidar você a ler esse texto em voz alta aí na sua casa. Onde você estiver, leia em voz alta, leia com força, confiando na palavra do Senhor e tomando posse de um crescimento, de um avanço, tomando posse de uma maturidade que o Senhor começa a gerar poderosamente em você nessa noite, a partir dessa noite. A partir dessa mensagem, Deus gerará crescimento e desenvolvimento no meio da igreja dele. Coloque a mão sobre o seu peito e leia comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, diga isso com toda a tua força, repita comigo: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor aí onde você está. Aplauda Ele aí onde você está. Glória a Deus, aleluia.